Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui para mais um passo a passo aqui no canal. Você que é novo por aqui, que não conhecia meu trabalho, clica, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que surgir um vídeo novo por aqui. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas também, para que tenha um alcance maior e eu consiga estar trazendo ainda mais novidades para vocês. A aulinha de hoje vai ser esse lindo tapetinho florzinha, todo bonitinho, com esse detalhe desse barrado, que é o charme dele. Um barradinho super fácil e simples, para quando você vai fazer um tapete e você não sabe que barrado usar. Olha que ideia, você pode usar ele em várias combinações, fica lindo. É um tapetinho super fácil, rápido, econômico, para vocês venderem bastante aí, fazer sucesso aí agora nessa época que já se aproxima o final do ano, então é uma ótima opção para vocês gastarem sobras de fio, porque dá para fazer várias combinações e ele fica super bonito. Aqui nesse modelo eu usei as flores no meio, esses squares que a gente chama, que são esses quadrados aqui de flor. Aqui eu usei a Margarida Puff, lá do canal da Vanessa Marcondes, mas vocês podem estar usando qualquer flor, qualquer motivo de square aí de flor que tenha 8 pétalas, para que ele forme certo aqui o quadrado. Então, precisa ter 8 pétalas, então vocês não precisam necessariamente usar essa florzinha, pode usar qualquer flor que vocês queiram aí. Então, olha só que lindeza que ficou o nosso trabalho. Esse aqui é um fio antigo que eu já tinha aqui no meu ateliê, que é o rosa quartzo, e esse aqui é o verde abacate. É barbante tradicional, aí o multicolor rosa flor, e o nosso folha tradicional, tá? Então, esse aqui é um barbante tradicional, o tapetinho ficou super lindinho. Fiz uma outra combinação também. Aqui, então, a outra combinação que eu fiz para testar, fazer testes aí, usando os fios que eu tinha em casa, é esse branco, com um detalhe nesse fio roxo, com rosinha. Olha só, o bico também no roxo, olha como ficou lindão. Também esse branco é um fio que tem um fiozinho prata de brilho, mas é um barbante que eu tinha aqui em casa, é só para mim fazer testes mesmo. E essa flor aqui é a florzinha que eu vou ensinar aqui na videoaula, tá? Já tem aqui no canal, então, o square dela, onde eu ensino a fazer o square e também a junção aqui dos três, tá? Porque vocês já vão adiantando aí, fazendo de vocês. A partir dali, daí a gente trabalha aqui e o tapetinho vai dar bem certinho. Mas é opcional, é a dica que eu estou dando. Ele é um square rente, ó, ele não é aquela flor alta, ó, ela é retinha ao chão, para quem não gosta de flor alta, então a dica. Mas vocês podem usar qualquer flor de 8 pétalas, ok? Eu vou medir aqui, para mim ver, então, a medida que ficou o nosso tapetinho, passar aqui para vocês. Então, ele ficou medindo 72 centímetros de comprimento por... Aqui vou medir, então, a largura dele. Não vai pegar na câmera, ele ficou medindo 53 centímetros, 54 centímetros de largura. Isso vai depender do ponto de cada um. Ele pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, essa é a minha dica, tapete florzinha, para vocês usarem. Ele fica super bonito, ó, retinho, ótimo. E esse bico aqui é um charme, né? O meu aqui tá sem arrematar, porque eu terminei minha peça piloto, já quis mostrar pra vocês. Eu vou arrematar ele e depois postar a fotinho lá no meu Instagram, me segue lá também. Então, aqui eu já tenho, ó, o square pronto, que eu falei, que eu gravei já pra vocês. Já tá aqui no canal, eu vou fazer aqui pra videoaula, como sugestão. Aqui eu vou deixar o meu sem pérolas, pra ele ficar bem rente mesmo. Aí, vocês podem estar fazendo aí a quantidade de squares que vocês quiserem. Pro tapetinho, eu vou usar 3, lembrando que cada square, ele tem uma medida de 10 centímetros, tá? No total, pra vocês terem já uma base aí. Então, se você quiser usar esse mesmo square, você acompanha a videoaula lá, monta aqui o seu trio, bonitinho, tudo unido já, e aí, a partir de agora, você vem e me acompanha, tá bom? E se você quiser usar um outro motivo de flor, você faz aí, faz a união aí, vem com as 3 flores já prontas pra gente dar, então, sequência. Então, para esse trabalho, eu vou usar aqui o barroco multicolor, eu usei no miolinho das flores, esse aqui é o raio de sol, eu só usei ele no miolinho das flores aqui. Aí, usei para as flores e também para pro bico na parte final lá do nosso trabalho. Aqui o barroco multicolor na cor cabaré, vermelho, multicolor tradicional na cor cabaré. Para
O verdinho, tanto na união dos squares quanto na parte final, é o Barroco Multicolor Verde Folha, que a gente usa bastante. Para fazer um detalhe, eu vou usar aqui o Barroco Max Color na cor Caqui. E para a base do nosso trabalho, eu vou usar o Barroco Max Color da Círculo na cor Amarelo Candy. Então, essa vai ser, então, os fios que eu vou usar para trabalhar aqui na videoaula. Vou trabalhar com agulha 3,5, aqui vou usar a minha Clover. Vou precisar também de uma tesourinha para fazer os arremates, de marcadores de pontos, se vocês quiserem usar também, e a colinha, né, para fazer a finalização, e se quiser colocar aqui pérola ou meia pérola, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Vamos dar início aqui com os meus 3 squares já prontos, unidos, já fiz a blocagem, né? Quem não conhece, tem videoaula aqui no canal falando sobre a blocagem, você vai umedecer bem, borrifar sua peça aqui, o seu trabalho com água amaciante e vai passar ferro, tanto do direito quanto do avesso, ele vai ficar bem retinho, fica mais fácil para trabalhar. Pode fazer essa técnica depois do tapete pronto, ou aqui já com os squares para facilitar, para vocês verem ele mais arrumadinho, porque senão ele fica todo desengonçado mesmo. Então, eu vou começar aqui a primeira carreirinha para dar um detalhe. Quem quiser já começar com a cor da base, fazer todo de uma cor, vai ficar muito bom também. Eu vou fazer um detalhe, então, eu vou vir com a cor Caqui, Barroco Max Color na cor Caqui, eu vou fazer a minha laçadinha inicial, maneira como eu faço. Vou vir aqui no cantinho, vou começar por aqui, bem no cantinho. Então, com a laçadinha na agulha, eu venho bem aqui. No canto, onde a gente fez as duas correntinhas, venho aqui e faço aqui um pontinho baixo. Ajusto a minha pontinha e uma correntinha que equivalem ao primeiro ponto alto. Laço o fio, volto nesse mesmo espaço das correntinhas e faço mais 3 pontos altos. Aqui eu vou ficar, então, com um total de 4 pontos altos, certo? Ó, um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e vou voltar aqui e vou fazer também aqui mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Já vou levar aqui, ó, esse fiozinho pra mim esconder, fica mais fácil pra arrematar. Formei aqui o meu cantinho. Uma correntinha de separação agora e vou nesse espaço aqui. Olha, no primeiro espaço aqui, após o bloquinho, tem esse espaço de correntinhas, eu venho aqui e vou colocar também 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, uma correntinha, vou aqui no próximo espaço e faço mais um bloquinho de 4 pontos altos. Tá dando pra ver bem, né? Aqui 4 pontos altos, agora uma correntinha. Cheguei no próximo cantinho, vou formar o mesmo cantinho que eu fiz lá. Então, 4 pontos altos. 2 correntinhas aqui no canto. E volto e faço 4 pontos altos aqui também. 3, 4. Uma correntinha de separação, será sempre uma correntinha e venho aqui, ó. No primeiro espacinho aqui de correntinhas. E faço o meu bloquinho de 4 pontos altos. Uma correntinha no próximo bloquinho, 4 pontos altos. Uma correntinha, e agora, eu cheguei bem aqui no meio, que é a junção entre um square e o outro. Aqui, então, eu vou colocar, ó, bem no meio, pode tanto você quiser abraçar aqui, ou colocar bem no pontinho, que foi feito o pontinho da união, e vou colocar aqui também um bloquinho de 4 pontos altos, bem no meinho da união. Vai ter um pontinho baixo, ou aquele espacinho que foi feito ali pra unir, ó, eu venho e coloco também um bloquinho de 4 pontos altos. E aí, sigo uma correntinha, já vou aqui pro próximo square, aqui, ó, dou uma dobradinha na pétala pra mim conseguir aqui chegar no meu espacinho e faço 4 pontos altos. Então, essa sequência, essa carreira vai ser, então, essa repetição. Lembrando de fazer certinho os cantinhos.
uma correntinha de separação entre os bloquinhos e no meio aqui da união, 4 pontos altos. Eu vou fazer isso aqui em toda a minha volta, no cantinho, aqui também, até chegar aqui onde a gente iniciou. Muito bem, finalizei aqui a base na cor caqui. Cheguei aqui no final, fiz os meus últimos 4 pontos altos e a minha correntinha. E aí, eu venho para finalizar aqui, eu não iniciei. Eu fiz o pontinho baixo e a correntinha. Então, eu venho dentro da correntinha, introduzo a minha agulha, busco aqui e faço um pontinho baixíssimo. Dou uma alongadinha no meu fio, venho nesse mesmo pontinho com a minha agulha de trás para frente, passo essa laçadinha e aí busco e passo ela lá para trás. Eu gosto de finalizar assim. Aí, a laçadinha já vai ficar aqui atrás. Aqui atrás eu venho, faço uma correntinha, alongo um pouquinho esse fio e vou cortar. Porque aí eu vou vir trabalhar agora sim com a minha cor da base. Pra quem já quiser iniciar a mesma cor, então é só uma opção aqui. Vocês podem, inclusive, estar usando sobras, fazer aqui, colocar várias cores, vai ficar muito legal também. Vou trabalhar agora, então, com a minha cor da base, que é o amarelo candy. Aqui, vou pegar ele. Vou fazer aqui a linha laçadinha inicial na agulha. Cada um faz aí a sua maneira de iniciar. E vou começar aqui no cantinho também. Então, já vou vir aqui no meu cantinho. Vou vir com a minha agulha aqui, laçadinha na agulha. E venho aqui e faço o meu pontinho baixíssimo. Olha, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, pra mim deixar já o pontinho virado pra mim cobrir ele depois. Eu venho com a laçadinha aqui e seguro essa pontinha pra cá. Ó, vou fazer bem devagar, ó. Você pega aqui o meu pontinho que eu vou trabalhar. Aqui essa pontinha eu deixo pra cá. Aí, eu venho aqui, busco o pontinho baixo, segurando a pontinha pra ela ficar passadinha pra cá. E aí, finalizo o pontinho baixo, ó. Ela já vai ficar viradinha pra cá pra gente ir escondendo. Fiz o pontinho baixo, faço uma correntinha, que equivalem ao primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais 5 pontos altos. Contando com aquele inicial, vou ficar, então, com 6 pontos altos. Aqui, 4, 5 e 6. Vou fazer uma correntinha de separação. Aí, a questão das correntinhas de separação, deixa eu até mostrar na peça principal, aqui, na peça já pronta. Aqui, ó. Aqui eu iniciei com um e depois eu fui abrindo, fazendo 2 pontinhos de separação, porque senão o tapete tava ficando um pouquinho repuxado. Vai depender da tensão de ponto de cada um, então não vai fazer diferença aí se vocês querem colocar um pontinho direto, se vocês já querem começar com 2 correntinhas, aqui eu tô falando desse espacinho de separação entre um gomo e o outro, que a gente fala aqui. Então, vocês vão colocar uma correntinha ou 2 correntinhas, dependendo aí da tensão do ponto de cada um, ok? Então, aqui eu fiz uma correntinha de separação, depois eu vou fazer umas 2 careias com, depois eu vou aumentando de acordo com conforme eu vejo a necessidade, tá? E vou passar para o próximo espaço, eu não vou trabalhar em cima desses pontos, eu vou trabalhar nesses espacinhos que eu tenho aqui, entre um bloquinho e outro. Então, eu laço o fio e vou vir nesse mesmo bloquinho, nesse espacinho, e aqui eu vou fazer também 6 correntinhas de separação. Separação nada, de bloquinho, né? 6 correntinhas aqui nesse bloquinho, 4, 5, 6. É tanta explicação que a gente vai se confundindo até, tá? Vocês não desistam da pessoa aqui. 6, uma correntinha de separação. No próximo espacinho, que é bem esse do meio aqui, eu vou repetir aqui 6 pontos altos. Cinco, 6. Conferindo, 6 pontos altos, uma correntinha, ó, no próximo espacinho, que é esse antes do cantinho, eu vou repetir. Então, é um total de 5 espacinhos que a gente vai fazer esses 6 pontos altos. Vou fazer aqui eles junto com vocês. 6. Até agora eu fiz 1, 2, 3, 4, agora eu vou fazer o meu quinto, vou fazer, então, a correntinha e vou vir bem no cantinho aqui e fazer aqui também 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Feito isso, aqui então eu não vou fazer agora a correntinha de separação. Eu fiz aqui os 6 pontos altos e eu vou trabalhar
nesse espacinho aqui. Deixa eu mostrar aqui quantos espacinhos eu vou ficar entre um cantinho e outro. Eu vou ficar com um total de 9 desses espacinhos aqui, que é onde a gente vai trabalhar, entre os bloquinhos da carreira anterior. Então, tirando o cantinho aqui na parte reta, eu fiquei com um total de 9 espacinhos. Então, eu vou seguir direto, sem correntinhas. Se vocês acharem que ele vai dar uma repuxadinha, faz uma correntinha. O meu aqui, eu tentei fazer com correntinha e pro meu ponto ele não ficou bom. Então, eu vou passar ele direto pro espacinho aqui. Então, sem correntinhas, eu venho direto no espacinho e vou fazer aqui 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no espaço e faço 2 pontos altos também. Então, fiz aqui, ó, um lequinho, ou um Vzinho, como queiram chamar. Aqui também, se vocês acharem que vai abrir demais o tapete, vocês podem colocar uma correntinha também. Se você tem um ponto mais solto, uma correntinha. Também não vou ter correntinha de separação entre um lequinho e outro. Eu vou passar direto. Fiz o meu lequinho, vou pro próximo espaço e vou repetir ele. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço os 2 pontos altos. Sem correntinhas, ó, sigo direto pro próximo. E vou fazer isso em todos esses 9 espaços que eu tenho aqui na minha parte reta, ficando então com 9 lequinhos desse aqui, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu até chegar lá no próximo cantinho aqui da outra lateral. Aqui, chegando no outro lado, ó, na outra curva, outra pontinha, então, ó, 9 Vzinhos. Fiz o meu último aqui, eu também não vou fazer correntinha pra mim já passar aqui pra parte do bico. Tem o biquinho aqui, eu venho e vou fazer aqui os meus 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha de separação e vou passar pro próximo espaço. E vou fazer ali os meus 6 pontos altos também. Então, agora aqui vai ser repetição dessa parte aqui, então, eu vou ficar na minha parte da ponta, onde a gente vai montar aqui uma curva. Eu vou ficar com os 5 bloquinhos aqui de 6 pontos altos, e aí eu venho para minha parte lateral, os 9 Vzinhos, sem correntinha de separação entre outras. As correntinhas apenas aqui, ó, 2 correntinhas aqui no meio entre eles. Então, essa repetição aqui eu vou completar o meu. Cheguei aqui no final da carreira, lembrando de não fazer correntinhas aqui quando finaliza o lequinho, para mim fechar aqui no meu bloquinho de 6 pontos altos. Então, eu vou fechar aqui, ó, onde eu iniciei o pontinho baixo e a correntinha. Eu venho bem dentro da correntinha e busco aqui, faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma maneira diferente. Para quem quiser já subir aqui as 2 correntinhas, pode subir. Eu acho que ele fica muito marcado, eu não gosto de trabalhar, então eu vou fazer assim. Eu dou uma leve alongada para não perder esse fio da minha agulha. Eu venho no mesmo pontinho, introduzo a minha agulha de trás para frente, no mesmo pontinho onde eu fechei ali o ponto baixíssimo. Aí, eu pego essa laçadinha que eu soltei aqui, passo ela na agulha e puxo ela lá para trás. Se ela desfiar assim, ó, você solta ela da agulha, vem e arruma. É que o barroco, ele é tão fofinho que aí ele acaba dessas desfiadinhas. Agora, eu dou aquela ajustadinha e vou voltar nesse mesmo pontinho, ó, onde eu fiz o pontinho baixíssimo, e fazer um ponto baixo e a minha correntinha. Vou iniciar daqui, então, o meu primeiro pontinho. Eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar, então, em cima desses 6 pontos altos da carreira anterior. Eu vou trabalhar aqui, então, o meu somente a laçadinha de trás. Vou explicar para vocês, para quem é iniciante, tá visualizando os pontos. Vocês podem tanto laçar aqui, ó, laçou o fio na agulha, vem aqui em cima do ponto, vai ter, ó, essas 2 alcinhas, essas 2 alcinhas aqui, vocês vêm e introduz a agulha aqui, vai pegar as 2. Eu gosto de trabalhar sempre pegando a laçadinha de trás dessas 2 aqui, porque aí vai ficar essa nervura aqui, igual eu vou mostrar aqui no tapete, olha. Vai ficar essa nervurinha aqui aparecendo. Eu gosto bastante desse efeito, mas é opcional, então eu só quis mostrar as 2 opções. Então, trabalhando a alcinha de trás
eu vou fazer um ponto alto para cada um desses 6 pontos que eu tenho aqui, ponto sobre ponto, até o meu último ponto, onde eu vou colocar o meu aumento. Então, fiz aqui os 6 pontos altos, sempre conto esse aqui como o primeiro ponto, e aqui no último ponto eu venho e coloco mais um ponto aqui. Então, vou ficar com um total de 7 pontos altos. Eu vou sempre colocar o meu aumento no meu último ponto. Vou fazer uma correntinha ainda, aqui uma correntinha de separação. Aí, vocês vão ver de acordo com o fio, se vocês vão precisar fazer o ponto de vocês também, 2 correntinhas ou uma. E vou seguir pro próximo, aqui, bloquinho de 6 pontos altos também, pegando, ó, a laçadinha de trás, e vou fazer ponto sobre ponto até o meu último ponto. No meu último ponto, eu coloco, então, o meu ponto de aumento e vou ficar aqui com 7. Sempre daí faço a correntinha de separação e já vou pro próximo bloquinho. Então, vou fazer assim nesses 5 blocos aqui que vão se formar aqueles gomos da curva. Eu vou fazer um aumento a cada careira e o aumento sempre no último ponto. Então, a cada careira eu vou estar aumentando um ponto. Eu tinha 6, agora eu vou fazer, então, com 7, eu vou fazer em todos eles aqui. Então, fiz aqui, ó, em todos, aqui, ó. Ele parece que tá bem juntinho, porque agora que a gente vai aumentando, ele vai crescendo e ele vai abrindo, ganhando forma, formando os gomos. Então, fazendo aumento e uma correntinha, fiz até aqui no meu último. E aqui agora eu não vou fazer correntinha de separação, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui nesse espaço, aqui bem no meu vezinho, onde eu fiz as 2 correntinhas, eu venho aqui e vou repetir esse vezinho. É muito fácil, eu vou fazer os 2 pontos altos, as 2 correntinhas de separação, vou voltar no mesmo espaço e formar mais 2 pontos altos. Montei o vezinho, sem fazer correntinha de separação, porque senão ele vai ficar muito largo, vai ficar embabadado. Eu vou passar pro próximo vezinho e vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e os 2 pontos altos da mesma maneira. Vai formando um vezinho sobre vezinho, eu vou fazer isso em todos os 9 aqui, até chegar aqui no meu outro cantinho. Vai ficando assim. Então, chegando aqui no final, fiz o meu último vezinho. Não vou fazer correntinha de separação, vou aqui pro bloquinho dos 6 pontos altos e vou fazer aqui da mesma maneira que fiz lá do outro lado. Lembrando sempre de colocar, então, os aumentos no último ponto. Vou fazer só esse aqui para mostrar para vocês. Então, 6. Aqui, ó, no último ponto, eu peguei aqui a laçadinha de trás, vocês podem pegar ela inteira como vocês preferirem. E eu faço aqui o meu aumento. Faço aqui a correntinha de separação e vou para o próximo. E aqui, então, é a repetição. Vou fazer aqui da mesma maneira que eu fiz aqui no início, nos 5 blocos aqui eu vou fazer o aumento. E aqui eu faço, então, os meus lequinhos sobre lequinho. Aqui, esse lequinho. Lembrando que eu não coloco, mas, como eu já falei, é opcional se vocês quiserem. Vocês vão ter que adequar de acordo com a intensidade de ponto de vocês, se for necessário colocar uma correntinha, tá? Mas tentem fazer sempre que vai dar certo, que o meu aqui deu certo, senão depois ele vai ficar aberto. Então, vou aqui finalizar essa carreira. Então, cheguei aqui no final, vou fechar com o ponto baixíssimo na correntinha, onde eu iniciei. Faço aqui, então, o meu ponto baixíssimo, dou uma leve alongadinha, solto o fio, venho de trás pra frente, passo essa alcinha e puxo ela lá pra trás. Colocada ela lá pra trás, eu dou uma leve ajustada pra mim conseguir voltar a trabalhar nesse mesmo ponto aqui, que eu puxei pra ponto baixíssimo, venho, faço um ponto baixo e uma correntinha. E aí, vou seguir em cima desses 7 pontos altos, eu vou fazer ponto sobre ponto, até no último ponto, e no último eu vou colocar, então, o meu aumento. Então, agora vão ficar 8 pontos altos, vou fazer aqui. Sempre aqui, ó, cheguei no último ponto, é o meu ponto do aumento, eu venho aqui e coloco 2 pontos altos juntos. Vou fazer daí uma correntinha de separação e vou no próximo bloquinho. Então, vou fazendo aqui essa sequência, fazendo os aumentos aqui no último ponto. Aqui nessa careira, eu ainda vou fazer uma correntinha de separação,
Caso vocês percebam que de vocês, se vocês tiverem o ponto muito apertadinho e ele tiver ficando repuxado, você já pode fazer duas, tá? Isso vai cada ponto. O meu aqui ainda está retinho, certinho, então eu vou fazer uma correntinha. Vou fazer, então, essa mesma sequência nos demais aqui, lembrando do pontinho do aumento aqui. Chegando aqui no meu último, eu vou fazer o ponto de aumento e vou vir nos lequinhos, igual eu fiz aqui, fazendo o lequinho sobre lequinho, sem correntinha de separação aqui, quando faz o lequinho aqui pros gomos da curva. Vou fazer lequinho sobre lequinho, chegando aqui no último, depois de finalizar o lequinho, eu pulo direto para os meus pontos, faço aqui a mesma sequência, e aí os lequinhos, e venho aqui para finalizar, então. E vou fazer, então, essa sequência por 8 careiras. Aqui eu fiz, aqui na parte do amarelinho, tá? Então, fiz uma, duas, tô iniciando aqui a terceira, eu vou fazer um total de 8 careiras. Sempre vai ser essa sequência. Aqui não vai alterar, aqui na parte reta vão permanecer esses 9 lequinhos aqui, onde eu vou sempre trabalhar dentro deles os 2 pontos altos, as 2 correntinhas, os 2 pontos altos, e já passo para o próximo. Vai ser sempre essa sequência. Aqui, na parte da curva, nos 5 gomos que eu vou formar aqui, eu vou sempre estar colocando o meu aumento no último ponto, tá? Cada careira vai aumentar um ponto, vou sempre colocar aqui o aumento. E aí, a questão da correntinha, onde eu falei aqui para vocês vão vendo de acordo com o ponto de vocês. Eu vou fazer o meu aqui, e aí, na sequência, eu volto com ele pronto, já com as 8 careiras, para vocês verem, então, como que ele ficou. Então, aqui eu completei as 8 careiras da base, fazendo as repetições, olha como que fica aqui, então, os lequinhos em cima de lequinho, retinho, sempre lembrando, não tem correntinha aqui entre um lequinho e outro, e nem antes e nem depois aqui da parte da curva. Aqui na curva, eu fiz da seguinte maneira, olha só, ficou retinho, ó, caimento perfeito. E como eu falei para vocês vão fazendo careira por careira, estendam numa bancada e num espaço reto para vocês estarem acompanhando aqui se tem necessidade de vocês estarem aumentando os pontos ou não. Aqui a minha eu fiz com uma correntinha de separação entre um gomo desses aqui e outro, e apenas aqui nas 2 últimas careiras que eu fui colocar 2. Vou falar para vocês que eu deveria ter feito como eu fiz o verde. Aquele verde, deixa eu até pegar ele para mostrar para vocês, ele é barbante. O barbante tradicional, ele é mais fino, então eu senti necessidade, ele tava, né, um pouquinho repuxando, eu senti a necessidade de colocar 2 correntinhas, então eu fiz uma, 2 careiras colocando uma, e a partir dali eu coloquei 2. Ó, olhando assim, não nota. Então, vocês podem tanto estar começando já com 2 correntinhas, ou fazer com uma até o final. Vai depender aí do ponto de vocês, então vão observando aí que aí vocês vão conseguir. Então, não vai interferir na qualidade e na quantidade dos pontos depois. Então, o meu aqui, eu fiz com uma correntinha, e as 2 últimas careiras eu coloquei 2. Não vai dar diferença, porque ele vai abrir melhor. Então, eu preferia, mas eu não quis desmanchar, preferia ter feito, então, aqui, ó, a partir da 4ª careira, ter colocado, ele ia ficar pouco mais aberto aqui. Nos próximos eu vou fazer assim, mas vocês podem mudar aí de acordo com a necessidade de vocês. Então, terminei a 8ª careira. Aqui eu fiquei, cada gomo, o gomo dos 5 aqui ficou com um total de 13 pontos altos, sempre colocando o aumento no último ponto, então ficou 13 pontos altos. Já finalizei com um ponto baixíssimo aqui, já puxei aqui pra trás, vou fazer aqui uma correntinha para travar, vou alongar e voltar cortando aqui esse fio. Se quiser fazer a mesma cor, eu vou mudar aqui, vou vir com outra cor para dar um detalhe a mais diferente. Então, agora eu vou vir com o fio caqui, a mesma cor que eu fiz esse detalhe logo após aqui os squares. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial na agulha. E vou começar aqui onde eu finalizei mesmo, ou no início dos gomos em sentido a curva é onde eu vou iniciar. Eu vou vir aqui com o meu pontinho na agulha
E no primeiro pontinho aqui, onde eu puxei lá pra trás, ó, primeiro aqui, eu vou vir aqui e vou fazer aqui um pontinho baixo e uma correntinha. Aqui, puxando bem. O pontinho baixo e a correntinha equivalem para mim ao meu primeiro pontinho alto. Vou laçar o meu fio, agora eu vou estar pegando as duas alcinhas para ele ficar bem certinho. Então, vou aqui no próximo ponto do ladinho e vou fazer aqui um ponto alto. Vou laçar, vou novamente nele e vou fazer mais um ponto alto. Então, no primeiro ponto aqui, um ponto alto. No segundo pontinho aqui, 2 pontos altos juntos. Vou fazer aqui mais um ponto alto no ponto seguinte. Já vou levando aqui as duas pontinhas para mim esconder. Então, aqui eu usei 3 pontos do amarelo da minha base e fiz aqui 4 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular aqui 2 pontinhos da minha base. E no próximo, eu vou fazer aqui um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto. Então, comecei aqui com 4 pontos altos, fazendo aqui um ponto, o do meio desses 4 vai ser junto, uma correntinha e pulei 2 da base. Fiz 4 aqui da mesma maneira, dá pra ver bem no vídeo. No primeiro ponto, um ponto sozinho, no ponto do meio, 2 pontos juntos e um ponto sozinho. Uma correntinha de separação, pulo 2 pontos. E vai me restar aqui os 3 pontos que eu vou trabalhar e montar aqui 4 pontos altos. Então, eu vou fazer no primeiro um sozinho, no do meio 2 pontos e no último um ponto sozinho. Então, em cima de cada goma aqui da curva, vai ficar aqui 3 bloquinhos de 4 pontos altos separados por uma corrente. Mais uma vez, se você sentir que tá muito apertado, se o teu pontinho é apertadinho, você pode colocar 2 correntinhas aqui, que não vai interferir também na sequência do tapete, tá? O meu aqui eu vou fazer com 1, porque aqui vai ter esses aumentos, então ele vai, ó, não ficou repuxado, ele vai dar bem certinho. Vou fazer novamente um pontinho, uma correntinha, vou no meu próximo gomo aqui, no primeiro ponto, um ponto sozinho, no próximo ponto, 2 pontos juntos, e no próximo, um ponto sozinho. Uma correntinha, vou pular 2 pontos da minha base, e no próximo, um ponto sozinho, no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço, e no próximo, um ponto sozinho. E vou formar aqui mais um bloquinho desse. Então, eu vou fazer assim, em todo aqui esses 5 gomos aqui da curva, eu vou fazer dessa maneira. Então, em cima de cada um vai ficar aqui os 3 grupinhos de 4 pontos altos. Separados, então, por uma corrente, se você sentir necessidade aí, pode estar colocando 2. Então, fiz aqui a parte da curva, os bloquinhos de 4 pontos altos, até aqui no último. Terminei ele, vou fazer uma correntinha e vou em cima, aqui, ó. Em cada um aqui a gente fez os 9 lequinhos, dentro dele eu venho e coloco aqui também 4 pontos altos. 3 e 4 pontos altos. Uma correntinha, agora sim, vamos fazer correntinha de separação. Vou dentro do próximo lequinho e vou fazer aqui os 4 pontos altos. Uma correntinha e vou no próximo. Vou fazer isso nos 9 lequinhos que a gente fez aqui. Então, nos 9 lequinhos aqui, dentro de cada um eu vou colocar os 4 pontos altos e separados por uma corrente. Quando eu fizer no último, eu vou fazer uma corrente e vou para aqui o meu gomo inicial, da mesma maneira que eu iniciei aqui. Também fazendo aqui os 3 bloquinhos de 4 pontos altos em cima aqui deles. Então, eu vou aqui adiantar a minha peça.
Então, eu fiz aqui toda a careira na cor caqui, ó, como fica bonito esse caqui com esse amarelinho. Formando aqui, então, os bloquinhos de 4 pontos altos, separados por uma corrente, dentro aqui dos nossos lequinhos. E aqui, ó, na parte da curva também, os 3 pontos, os 3 bloquinhos de 4 pontos altos em cada gomo. Fiz o último aqui, fiz a correntinha, e vou aqui na correntinha do ponto onde eu iniciei, faço aqui um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho meu fio, venho de trás para frente, passo essa laçadinha na agulha e puxo lá para trás. Aqui eu vou dar mais uma correntinha e alongar um pouquinho para mim cortar. É só um detalhe mesmo com a cor caqui aqui, se vocês quiserem usar aí a mesma cor da base ou fazer uma combinação diferente também vai ficar bem legal. Agora eu vou voltar com a minha cor da base. E essa careira agora é muito, mas é muito fácil mesmo. Vou fazer a minha laçadinha inicial. E vou vir aqui agora trabalhar nos espacinhos de uma correntinha entre um bloquinho e outro. Em qualquer um deles vocês podem começar. Vou iniciar aqui, ó, nesse primeiro. Antes do primeiro gomo aqui da curva, eu venho no espacinho. Agora, não vamos trabalhar em cima dos pontos altos, é no espacinho aqui. Venho aqui, faço o meu pontinho baixo inicial e a minha correntinha que equivalem para mim ao primeiro ponto alto. Laço o fio e dentro desse espacinho eu vou voltar e vou fazer mais 3 pontos altos, ficando com um total de 4 pontos altos. 4 pontos altos, uma correntinha. Vou aqui, ó, pro próximo espacinho. Novamente, vou repetir 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, uma correntinha e vou no próximo espacinho. E essa vai ser a repetição dessa careira. Então, formando em cada um desses espacinhos aqui, ó. Esses espacinhos, tanto aqui quanto na parte reta aqui, ó, entre os bloquinhos. Então, nesses espacinhos, eu vou montar 4 pontos altos dentro dele e uma correntinha de separação. Vou fazer isso, então, por toda a volta. Completei aqui, então, a careira, fiz os meus últimos 4 pontos altos, a minha correntinha, e eu venho aqui na correntinha, em cima do ponto baixo onde eu iniciei, e busco aqui, faço o ponto baixíssimo. E vou finalizar sempre como eu finalizo, então, vou dar aquela leve alongadinha para não perder da agulha, venho de trás para frente, no mesmo pontinho, passo essa laçadinha e busco ela lá, passo ela lá para trás. Aí, agora sim, eu venho no mesmo ponto, venho no mesmo ponto aqui, faço um pontinho baixo e uma correntinha. Então, que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Agora, então, nessa careira, vai ser ponto sobre ponto, em todos esses pontos aqui, nos 4 pontos altos e na correntinha. E vamos ter aqui 5 aumentos que vão ser exatamente em cima aqui dos gomos. Quem é iniciante e quiser usar, então, os marcadores de ponto, eu vou mostrar aonde que vai ser as marcações. Então, em cima de cada gomo, a gente tem os 3 bloquinhos aqui, para ficar mais fácil, na cor caqui, diferente. E em cima dele vai ficar exatamente essa alcinha aqui, que vai ser bem no meio, desse pontinho, desse gominho aqui, desse bloquinho do meio. Então, nessa alcinha aqui, ó, a gente vai ter 3 alcinhas aqui para trabalhar, na do meio. Então, eu venho aqui, se você quiser colocar, pode abraçar aqui a correntinha, só para marcar mesmo. Aqui eu vou ter um aumento, vou no próximo gomo aqui do lado, e na correntinha, que marca bem no meio, que ela vai estar bem aqui, ó, em cima do ponto do meio aqui dos 3, eu coloco uma marcação, tá? Se vocês quiserem colocar, então, vai ser nesses pontos aqui. Vou colocar os meus aqui, deste lado, só pra mostrar certinho como que vai ser. Então, os 5 marcadores aqui. Então, vamos começar, já fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Vou no ponto seguinte, aqui estou no bloquinho dos 4 pontos altos, e eu vou trabalhar só a laçadinha de trás, para que fique a nervurinha,
Se você não quiser, você vem direto aqui e faz aqui o ponto inteiro. E vou fazer o ponto alto, ponto sobre ponto. Então, aqui vai continuar os 4 pontos altos. E aqui, quando eu chegar na correntinha, eu venho na alcinha dela e faço um pontinho alto também. Eu não vou abraçar a correntinha aqui, porque eu estou pegando por trás para que fique a nervurinha. Então, se eu pegar, vai ficar diferente. Então, eu pegando assim, vai ficar aqui essa alcinha aqui também. E aí, já venho pro próximo bloquinho aqui dos 4 pontos altos. Faço um ponto para cada um deles. 4. E cheguei na alcinha, onde eu tenho aqui um marcador, onde eu marquei que vai ser um aumento. Vou remover ela. E nessa correntinha, eu vou colocar aqui 3 pontos altos dentro dela, que será, então, o nosso aumento. Coloquei, então, os 3 pontos altos dentro da correntinha, sigo nos próximos, aqui, os 4 pontos altos do bloquinho ponto sobre ponto. Na próxima correntinha aqui, ela não tem marcador, então eu venho dentro dela, no pontinho da correntinha dela, faço um ponto alto somente. No próximo ponto aqui, ponto sobre ponto. Na próxima correntinha, um ponto alto, ponto sobre ponto nos 4 pontos altos. E agora sim eu cheguei no meu próximo marcador, então eu vou tirar ele. E nessa correntinha aqui, na alcinha dela, eu venho e coloco 3 pontos altos nessa correntinha. E já vou pro próximo bloquinho, fazendo então ponto sobre ponto. Então, vai ficando assim, ó, ele vai se assentar bem certinho. Então, essa careira, ela é super fácil também. Se vocês quiserem, então, colocar os marcadores bem ao centro, quem não tem esses marcadorzinhos, pode estar usando um pedaço de fio de outra cor, coloca ali só para ficar mais fácil a hora que você for fazer, né? Já vai estar marcado. Então, nas correntinhas aqui, em cima dos gomos, aqui na correntinha do meio, a gente vai colocar 3 pontos altos. Nas demais, ponto sobre ponto. Então, tem uma correntinha, a gente vai colocar um ponto alto. Quando eu chegar aqui nessa parte, aqui, reta, vai ser ponto sobre ponto aqui, ó, nos 4 pontos altos e na correntinha, uma correntinha. Aí, vamos para outra parte da curva, que vai ser a repetição daqui, vocês podem colocar marcadores lá também, marcando aqui, ó, a correntinha que fica bem reto aqui, ó, a esse bloquinho do meio. Nela, a gente coloca, então, 3 pontos altos juntos. Então, essa vai ser aqui a sequência dessa careira. Muito bem, então, eu cheguei aqui ao final dessa careira, fazendo ponto sobre ponto aqui nos blocos de 4 pontos altos e um ponto alto na correntinha. E aqui, na parte dos gomos aqui da curva, no ponto do meio, bem certinho, 3 pontos altos na correntinha. Então, fazendo esses aumentos aqui. Fiz no meu último ponto, que é em cima da correntinha. Eu venho aqui no pontinho onde eu iniciei, na correntinha. Faço aqui o ponto baixíssimo, dou aquela alongadinha, introduzo a minha agulha de trás para frente, passo a laçadinha e transfiro ela lá para trás, faço uma correntinha para travar bem certinho e vou cortar. Então, agora eu não vou mais trabalhar com esta cor. Agora, então, eu vou vir com o fio verde, que é o Multicolor Verde Folha, vou fazer a minha laçadinha inicial e eu vou começar em qualquer um dos pontos aqui do nosso tapete. Não tem uma regra certa de que para começar, ali um pontinho certo para começar, qualquer pontinho. Eu vou começar no próximo pontinho alto que tá livre aqui, ó, para não ficar tão apertadinho. Vou vir nele aqui, ó. Aqui o ponto eu inicio, segundo no terceiro, mas tanto faz qualquer ponto. Vou vir aqui com a laçadinha na agulha, venho aqui e faço um pontinho baixo.
Já vou puxar essas duas alcinhas pra mim ir escondendo elas. Então, já fiz o pontinho baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 2 pontos da minha base, e no ponto seguinte, eu vou fazer um pontinho baixo. Então, iniciei com ponto baixo, 3 correntinhas, pula 2 da base e um pontinho baixo. Vou laçar o meu fio, vou pular 2 da base, e no próximo eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laço novamente e volto nesse mesmo espaço e repito aqui os 3 pontos altos. Vai ficar assim, esse bico aqui. Fiz os 3 pontos altos, vou pular 2 da base. No próximo, eu vou fazer um pontinho baixo. Vou fazer 3 correntinhas, pular 2 da base, no próximo, o pontinho baixo. Vou laçar o fio, vou pular 2 da base, e no próximo, fazer os 3 pontos altos novamente, as 2 correntinhas, e repetir 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Fazendo, então, outro bico, pulando 2 da base, o pontinho baixo, as 3 correntinhas, pula 2 da base, e no próximo, um pontinho baixo. Vai ser, então, essa repetição. 3 correntinhas, pulando 2 da base, pontinho baixo, pula 2, monta esse bico aqui, ó, dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 da base, sempre vai ser pulado 2 da base, o pontinho baixo, pula 2, 3 correntinhas, e essa vai ser a sequência, então, por toda a volta do tapete. Então, chegando aqui ao final da carreira verde, vai ter uma única diferença, bem facinho de estar acertando. Eu já fiz a minha aqui, vou mostrar bem de pertinho, que aqui, no último desses bicos aqui do verde, então, o meu tapete aqui ficou com um total de 29 desses bicos aqui em verde. 29, bem certinho. E no último, eu fiquei com um ponto a menos, então, ao invés de eu pular 2 pontos aqui, depois do pontinho baixo, para começar o meu bico, eu pulei 1. E aqui vai ficar 2 bem certo. Eu quis pular antes, porque aqui é justamente o pontinho da emenda, senão eu teria que, se eu pulasse 2 aqui, eu teria que colocar o meu biquinho aqui, e ele é mais ruim de estar colocando. Então, aí ficaria aqui e ficaria um ponto. Então, aqui eu preferi fazer ele antes, então, eu pulei um ponto aqui, fiz o meu bico, e aqui vai dar certo, pulando 2 pontos, e aí eu vou vir aqui no ponto baixo onde eu iniciei, busco aqui, faço um pontinho baixíssimo, alongo, venho com a minha agulha aqui de trás pra frente, laço essa laçadinha, puxo ela lá pra trás. Agora, eu viro aqui na parte de trás, faço uma correntinha, alongo um pouco, e aqui, ó, vou cortar. Finalizei aqui a carreira verde também, eu aperto bem, aí depois eu venho por trás aqui nas laçadinhas aqui do próprio bico, e passo esses fios pra ficar arrematado, tá? Agora, eu vou trabalhar, então, a última carreira aqui com o Barroco Multicolor Cabaré vermelho, que é o mesmo vermelho das flores. Eu vou pegar aqui, então, a minha minha ponta do vermelho, vou fazer a minha laçadinha tradicional. Vou começar em qualquer um dos bicos desses 29, que aqui o meu tapete ficou certinho, minha base com 29 desses bicos, eu vou começar em qualquer um deles. Bem na pontinha aqui, onde eu fiz as 2 correntinhas, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Fiz o pontinho baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo, então, eu vou laçar 1, 2 vezes na agulha e vou trabalhar nessas alcinhas aqui de 3 correntinhas entre esses bicos, nessa alcinha aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou ficar com 3 laçadas na agulha. Eu tinha a laçadinha do pontinho baixo, eu lacei 2 vezes. Venho nessa alcinha aqui, tiro uma vez, tiro 2 vezes e agora finalizo. Vou fazer um picô. Então, 1, 2, 3 correntinhas, venho nessas 2 alcinhas aqui e faço um pontinho baixo. Laço 2 vezes novamente, venho nesse mesmo, aqui nessa mesma alcinha, tiro 1,
tiro 2, finalizo, faço um picô. Picô de 3 correntinhas, aí venho nas alcinhas, faço o pontinho baixo. Vou repetir o ponto alto duplo. Então, ele é duplo, a gente vai laçar 2 vezes e até finalizar. 3 correntinhas, formar o picô. Novamente, eu vou fazer um total de 6 pontos altos duplos. Vou fazer o picô. Laço 2 vezes. Venho. O meu picô. E vou fazer aqui o meu último ponto alto duplo. Então, eu vou laçar 2 vezes, venho nessa alcinha e finalizo ele. Então, aqui eu vou ficar com um total de 6 pontos altos duplos e 5 picôs. O último ponto alto duplo eu não vou fazer picô. Assim que eu finalizar ele, eu venho em cima do meu bico aqui e finalizo aqui, fechando, fazendo um pontinho baixo. Ficando assim. E aí, eu já vou pro próximo detalhe. Vou laçar 2 vezes e venho na alcinha e vou repetir novamente os 6 pontos altos, fazendo nos primeiros 5 picô, no caso as 3 correntinhas e o pontinho baixo, e no meu último ponto alto duplo, aí eu não faço picô, já vou direto no bico e prendo com um ponto baixíssimo, com um ponto baixo, em cima do bico lá, eu prendo com um ponto baixo. Então, vai ser essa repetição aqui por toda a volta aqui do nosso trabalho, finalizando, então, nessa última carreira. Pessoal, cheguei aqui ao final da carreira, fiz o meu último detalhe aqui, então, ó, os 5 picôs e aqui o último ponto alto duplo. E eu venho aqui, ó, no pontinho baixo onde eu iniciei, passo minha agulha aqui e faço aqui um ponto baixíssimo, venho de trás pra frente, no mesmo ponto, busco essa laçadinha, e aí eu passo ela lá pra trás, aqui, passo a laçadinha lá pra trás, ajusto, faço uma correntinha pra mim travar bem, e aí eu venho, alongo um pouquinho e já corto aqui. Finalizei, então, aqui o meu tapetinho ficou lindo, eu amei essa combinação aqui de vermelho com esse amarelinho quente, olha só que detalhe lindo que ficou. Eu achei maravilhoso. Sempre que a gente termina uma peça de crochê, ela fica assim toda meia, né, desengonçada, meia viradinha. Então, eu vou pegar agora e vou fazer a blocagem no meu tapetinho, vou fazer todos os arremates, colocar a minha etiqueta. Então, para você que é iniciante e não conhece a técnica, você procura no canal por blocagem. Você vai amar essa técnica. A gente pega a água amaciante, borrifa, umedece bem a peça e vem com o ferro de passar. Ela assenta a peça, ela fica maravilhosa. Vocês vão adorar, adorar, então. Vou aqui fazer a blocagem no meu, fazer os arremates finais, e aí eu volto para mostrar ele todo finalizado. Então, é isso, pessoal, finalizei aqui o meu tapetinho, já fiz a blocagem. Eu não vou conseguir mostrar inteiro ele, infelizmente, porque a minha bancada é pequenininha, mas vai dar pra vocês terem uma ideia. Ele tá meio, ó, manchadinho aqui, porque tá, ó, levemente úmido, porque eu acabei de fazer a blocagem, então eu tenho que deixar secar, agora bem secadinho. E tá assim, ó, gente, o caimento dele, depois de fazer o bico aqui, ó, ele fica perfeito, divino, lindo. Retinho, retinho, maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanharam a aula, que vocês façam o tapetinho de vocês, usem a criatividade e as combinações de vocês. Me marque no Instagram para quem for postar lá. Quem quiser ver a foto aqui do tapetinho, também vai lá no meu Instagram, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Outra dica, então, para quem quiser fazer outros tamanhos, por exemplo, uma passadeira. Eu vou fazer a passadeira ainda, e aí, vou vir dando dicas para vocês, mas é muito, muito simples mesmo. Então, cada square desses ficou medindo 10 centímetros, tá? Vou mostrar aqui, ó. Média, ó, 10 centímetros. Eu tenho 3, então aqui eu já tenho 30 centímetros. E aqui, ó, a partir do square até no final do bico aqui do barrado, ele ficou em média 21 centímetros.
22 centímetros, quase. Então, vocês vão ver aí, vocês vão colocar, quer fazer um tapete maior? Você colocar, lembrando que cada square vai dar 10 centímetros, e aí vocês vão somar mais 21 centímetros pra frente e 21 centímetros pro outro lado aqui, tá? Aí vai dar certinho o comprimento aí que vocês quiserem, certo? Só pra essa ideia, essa dica que é boa pra quem quiser fazer maior, ó, média 21 centímetros, 22 se for medir bem na pontinha do picô, tá? Então, essa é a medida do square até no final do bico, 22 centímetros. E cada square mede 10 centímetros. E falar para vocês, agradecer quem acompanhou até aqui, realmente pedir desculpas por alguns momentos, eu tô com a voz bem falha ainda por causa do resfriado, então tô indo aos pouquinhos, às vezes falha um pouquinho, dou uma pausa, mas eu consegui trazer então essa aulinha que eu queria muito para vocês, esse detalhe desse barrado aqui, ó, faz toda a diferença, ficou maravilhoso. O meu é que eu optei por deixar sem as pérolas, para ficar todo rente, mas vocês podem estar colocando ou usando outras flores aqui também, fica opcional. Outra coisa que eu quero falar, então, ele ficou medindo de comprimento 72 centímetros, por 53, quase 54 de largura. 54, olha só, etiqueta dourada aqui, super combinou também. E ele ficou pesando 360 gramas no Barroco Max Color, então. Se for, então, o peso dele, se for fazer no barbante, aquele que eu fiz, o verde, ele até a flor é mais robusta, então ele vai pesar um pouquinho mais. Vou fazer um nesse modelo no barbante, certinho para pesar, mas o barbante pesa um pouquinho mais, tá? Olha que maravilhoso, gente. Perfeito, né? Então, façam aí, tapetinho de vocês. Vendam bastante, ele tapetinho fácil, rápido, tá fazendo e econômico. Muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.